Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Megalópolis, filme dirigido e escrito por Francis Ford Coppola, trazendo esse vídeo aqui logo depois da estreia do Festival de Cannes 2024, que você sabe que aqui no canal conta com a parceria da Insider. Na descrição o catálogo, com o cupom DALI12 você ganha mais 12% de desconto. Eu coloquei Megalópolis na lista dos meus mais aguardados de 2024 e quem acompanha sabe que todo sábado eu coloco um tópico de Megalópolis em pauta porque eu quero ver muita discussão sobre esse filme e eu vou trazer uma informação. Depois da saída da sessão eu tinha certeza de que, seja para amar ou odiar Megalópolis, nós temos aqui um filme que vai causar muitos, mas muitos debates. São várias e várias décadas, né? Um filme desde os anos 80 sendo trabalhado. Eu quero trazer um pouquinho da história, mas que se não tivesse saído do papel, entraria naquela lista de grandes filmes que jamais foram realizados, junto do Napoleão do Kubrick e do Duna do Jodorowsky, por exemplo. O Francis Ford Coppola diz que ele começou lá em 1983 com a ideia de Megalópolis e entre filmes ele ia escrevendo páginas de roteiro, coleção de ideias, ia pegando citações, começou a estudar sobre Roma Antiga, foi juntando tudo isso numa caixinha. Nos anos 90 tentou gravar Megalópolis, não conseguiu, e aí que Megalópolis começa a se tornar uma lenda, porque os produtores falavam para ele, esse filme aqui não tem como ser lançado no cinema dessa maneira. E ele sempre querendo fazer o filme, depois de Poderoso Chefão Parte 3 ele pensou que iria conseguir, não conseguiu, e quando aí em 2000 para 2001 ele imaginaria que teria algum apoio, ele diz que o 11 de setembro acabou marcando de maneira bem negativa, porque ele já tinha uma coleção de imagens de Nova York que acabaram sendo descartadas, claro, por conta das Torres Gêmeas. É um filme que trata sobre destruição e reconstrução em que Nova York é remodelada para Nova Roma, custo de 120 milhões de dólares, o que já entra para a história do cinema com uma página específica de uma produção independente de um altíssimo custo e também de altíssimo risco. O diretor tenta fazer o máximo possível para achar parceiras internacionais. No momento que eu gravo esse vídeo, repito, logo após a estreia do Festival de Cannes, já fechou em alguns países da Europa e deve anunciar nos próximos dias parcerias para outros países também. Mas por que é um projeto de risco? Ninguém quis bancar. Francis Ford Coppola teve que vender parte da sua vinícola para bancar o custo desse filme, o que é impressionante. Que esse filme é um filme-evento, eu não tenho dúvida, porque o que ele vai gerar de debate vai ser bacana de acompanhar. Agora, a escala me gera curiosidade. Vai ser um filme-evento para o cinéfilo que gosta do Francis Ford Coppola e sabe que ele é um dos grandes diretores, por tudo que leva em conta criar uma produção desse tipo e bancar uma produção desse tipo? Será que pode ser um filme-evento com maior apelo para quem não conhece ou nunca ouviu falar de Megalópolis? Aqui talvez esteja a maior dificuldade, que é como você vende um filme desse tipo. Um filme que, na minha opinião, não tem apelo comercial algum e até por isso que várias distribuidoras tradicionais rejeitaram esse longa. Eu tenho que aplaudir o Francis Ford Coppola por um lado, porque ele tinha essa ideia desde os anos 80 e ele se mostrou fiel a essa ideia. Ele conseguiu colocar essa ideia no cinema e conseguiu trabalhar aí já lançando em 2024 em Cannes com muita homenagem também e acabou gerando uma grande repercussão. Eu notei que as coisas seriam interessantes quando na minha sessão, que foi a primeira aqui do festival, uma sessão para imprensa, nos minutos finais ali, nos créditos, começaram algumas vaias isoladas seguidas de aplausos. Também tinha a menção de que era um filme dedicado à esposa, então as pessoas começaram a vaiar, algumas poucas. Quando foi mostrado nos créditos que era dedicado à esposa dele, que faleceu recentemente, aí as pessoas começaram a aplaudir também. Então existe essa divisão. Bom, o que eu posso falar é que quando você cria uma alta expectativa, eu tento não fazer isso, mas quando você cria uma alta expectativa, as coisas podem ficar mais complicadas. Eu tive uma experiência de altos e baixos no filme todo. Existiam alguns temas que eu já sabia que seriam abordados em Megalópolis. Megalópolis dá muita atenção à história de Roma Antiga e à história com H maiúsculo, a história como testemunha do passado que você aprende com a história. O Francis Ford Coppola, de maneira repetida, ele cita Cícero, ele cita Marco Aurélio, um personagem tem essa vocação de historiador também. Utopia, distopia, poder, mídia, manipulação, dinheiro, são muitos temas colocados de maneiras diferentes também para debate, e aí vem a frustração de tantos temas que não tem
desenvolvimento algum ou temas que são mencionados, personagem e até mesmo personagens de grandes nomes do cinema que aparecem e simplesmente somem do filme. Isso me deixou, eu confesso, bem triste. Eu saí da sessão também muito pensativo, porque o que eu estava torcendo para Megalópolis conseguir virar e eu torço ainda que consiga virar um fenômeno, né? Mas eu posso falar que a minha experiência foi de altos e baixos, e aí no final das contas as partes negativas acabaram pesando bastante. O que eu vou ficar na torcida a partir de agora é que esse filme ganhe, assim como tantos outros da carreira do próprio Francis Ford Coppola, outros cortes, e que aí nesses outros cortes ele consiga ampliar essas bases da história que simplesmente não tem desenvolvimento algum. E veja, eu estou falando sobre temática e eu estou falando sobre noções básicas de personagens. Em muitas passagens, especialmente quando de forma recorrente o filme menciona utopia, parece que a aplicação de utopia estava para como se o diretor fosse fazer um comentário de fazer um filme como Megalópolis no cenário atual de 2024, em que todo mundo torce o nariz e diz assim, não, isso aqui não vai ser lançado no cinema dessa maneira. Então, de algum modo ou de outro, é um projeto de resistência que, se vai dar certo ou não na estratégia empregada, aí é uma outra história. É um filme de paixão do realizador, isso eu não tenho dúvida alguma. Eu não tenho dúvida que um produtor jamais poderia tocar nesse texto de Megalópolis e falar para o Francis Ford Coppola, olha, tira isso. Eu senti que Megalópolis é uma caixinha, é uma coleção muito pessoal do diretor, do que ele vem desde os anos 80 registrando, sobre política, sociedade, sobre Roma, sobre a cidade de Nova York, que vira Nova Roma. Então tem referência a teatro, tem referência a Shakespeare, tem referência à literatura no geral, tem referência à Roma Antiga e escritores da Roma Antiga, arquitetura, assim como você vai ter clipe, dança, wrestling. Para o Francis Ford Coppola, eu creio que esse filme ainda se torna extremamente importante para a sua filmografia, porque era, repito, o sonho dele, era o maior desejo dele, e o que você faz agora ecoa na eternidade. Frase do Marco Aurélio, citada, inclusive parece que o Francis Ford Coppola estava com um livrinho do Marco Aurélio de citações embaixo do braço para construir parte do roteiro em que você não tem explicação para muitas coisas, você fica com essas frases de grande impacto, sempre com a citação de quem acabou construindo essa frase para aplicar de algum modo ou de outro na realidade política do filme. O que me chamou a atenção seria uma parte política, que eu já esperava de Megalópolis, mas o discurso todo feito sobre negociatas, ele acaba sendo muito raso, grandes figurões da sociedade, controle da mídia, manipulação, questão do culto à personalidade, nova liderança. Como uma pessoa sem preparo algum começa a falar frases de grande efeito e começa a ganhar o povo se mostrando um candidato popular, né? Aquele candidato que representaria o desejo de mudança. Veja que tema importante que nós temos aqui. Isso simplesmente é descartado do filme. Ele traz esse tema, ele traz uma reflexão sobre política e ideologia. Ele vai falar sobre política da Roma Antiga, como ele vai falar sobre política da Segunda Guerra Mundial, culto à personalidade, ecos da Guerra Fria, e ele descarta isso, por exemplo, e apenas um tópico dentre tantos outros. Quando a sessão da imprensa de Cannes acabou, tinha vaia, tinha aplauso, tinha pessoa que gostou muito, tinha gente que não gostou tanto assim e tinha aquela pessoa que tinha uma grande expectativa por conta da história desse projeto e que acabou ficando um pouquinho frustrada, seria o meu caso. César Catalina, interpretado por Adam Driver, tem o sonho de reconstruir Nova Roma, entrando em intensos debates e discórdias que envolvem o prefeito Frank Cícero, interpretado por Giancarlo Esposito, e figurões da sociedade como Nush, interpretado por Dustin Hoffman. César também se interessa pela filha do prefeito, Julia, interpretada por Nathalie Emmanuel, mesmo tendo de lidar com outros relacionamentos e um grande trauma do seu passado. Tanta coisa para falar sobre esse filme, é um filme que, conforme já divulgado, ele também tem uma preocupação especial com o tempo, e aí o Adam Driver se torna o protagonista, e o Adam Driver tem grande importância para ditar esse discurso sobre a passagem do tempo, o tempo que você não controla, você não consegue manipular o tempo. Um tópico de interesse, um tópico que está no primeiro material de Megalópolis, que tem um tratamento no filme no mínimo peculiar. Eu não vou entrar com spoilers, obviamente, nesse vídeo, mas é muito peculiar porque fica sempre naquela citação bonita ou numa imagem marcante,
nunca propriamente debatido. Bom, Nova Roma é a remodelagem, a nova roupagem de Nova York por diferentes circunstâncias. Nesse caso aqui, Megalópolis se torna um filme sobre destruição e reconstrução, e isso já foi citado várias vezes desde os anos 80, aliás, e por isso que muitos estúdios rejeitaram e falaram para o diretor o seguinte: é um filme complexo porque envolve peculiaridades da cidade. Eu tenho certeza que o 11 de setembro de 2001 virou um ponto traumático para o diretor, em que ele pensou que perderia tudo ou que teria de ressituar Megalópolis também por conta da destruição. Eu diria que boa parte da intriga do filme não me agradou. Ele é um filme que ele foi pensado para os anos 90, para um cenário específico de relação de poder dos anos 90, que tentou ser atualizado às pressas. Tem um comentário sobre mídia que leva em conta que as pessoas só se informam pelo rádio e pela TV, e tudo bem, você pode rediscutir essa questão das redes sociais até que em um determinado momento ele tenta adicionar nesse caldeirão de referências um pouquinho de tudo e tenta lidar com várias fontes de inspiração. Então, da mesma forma que existe uma organização política que lembra muito a Roma Antiga, uma base importantíssima para ele, aliás, ele quer mostrar o seguinte: não, eu também estou ligado na política contemporânea e como você cria novos líderes atualmente. O filme faz uso de alguns efeitos especiais, causou muita polêmica na época da gravação, que parte da equipe saiu, brigou com o diretor, os artistas visuais foram demitidos e alguns ficaram chateados e foram postar críticas ao diretor. Eu senti que os efeitos aqui cumpriram um papel, eles não se tornam prioritários, mas são usados para complementos dos personagens em alguns casos e também para essa noção de renovação do que seria Megalópolis. Megalópolis é um título ambicioso também, né? Porque você está falando da Megalópolis. Eu falei sobre temas não tão discutidos, debatidos, aprofundados, e adivinhe, o próprio conceito de Megalópolis, infelizmente eu fico triste de falar isso, mas o próprio conceito entra nisso. Sobre as atuações eu quero fazer 2 destaques. O Adam Driver é o protagonista, tem cenas que eu jamais imaginaria ver o Adam Driver envolvido, porque esse filme, nesse caldeirão de memórias, tem um pouquinho de tudo, mas o grande destaque mesmo é para o Giancarlo Esposito, que é o prefeito, que é o profissional perfeito também para conseguir ditar diferentes facetas quando você tem uma pessoa que tem uma imagem pública e tem uma imagem privada que é bastante diferente. Giancarlo Esposito aqui é o principal destaque, na minha opinião. No mais, eu senti muitas vezes o elenco perdido em melodrama, crítica social, clipe musical, tem os adendos da tecnologia que eu disse que são, assim, adendos mesmo. Você tem um tipo de escrita com televisão como estrutura de poder. Tem uma jornalista que ela é vista como essa grande rede de estrutura de poder. Tem os figurões da sociedade, com grandes atores de Hollywood, inclusive, que eles tomam conta também dessas negociatas nos bastidores. Tem o prefeito, tem o arquiteto que quer renovar tudo, que quer fazer tudo diferente, que era o do Adam Driver. Potencial não faltaria, mas tudo se resume a frases de impacto. Tem um historiador que ele vai começar a citar as frases do Marco Aurélio, vai começar a citar passagens do Cícero. No fim das contas, para esse primeiro vídeo, eu vou postar mais conteúdo, eu quero falar que eu fiquei feliz que eu assisti o projeto, porque é um projeto que eu, por algum tempo, pensei que não iria sair do papel. E por outro lado, eu tenho que deixar claro que eu fiquei um pouco frustrado com esse descuido. Uma ideia muito ambiciosa, uma ideia muito interessante, que eu vou ficar muito na torcida que, assim como já aconteceu na carreira dele, exista um corte melhor. Apocalipse Now, exista um corte melhor para ditar outras coisas, outros tópicos de interesse. Para Megalópolis, nota 5. Estou gravando esse vídeo na saída da sessão do Festival de Cannes 2024 e eu vou fazer a cobertura da coletiva de imprensa, em que vou trazer mais um conteúdo aqui para o canal ligado à distribuição. Sempre nas lives de sábado você vai encontrar tópicos sobre Megalópolis também. Quero agradecer a todo mundo pelo carinho nessa cobertura do festival, nesses primeiros dias. Tem conteúdo também lá no Insta, tem conteúdo especial na área de membros. Para os membros eu estou publicando sempre um diário de Cannes no fim do dia com o que eu assisti, com noções de mercado e o que eu estou fazendo também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!